Você é bailarino, começou a treinar, mas não sabe qual pezinho pegar? Fica aqui que eu vou te contar como que você pode saber a carga ideal do seu treino. Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você gosta de dicas sobre preparação física, cuidado com o corpo, reviews, vlogs, reacts, tudo relacionado ao mundo da dança, já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo. Roda aí a vinheta. Sempre quando eu passo alguns exercícios dentro da minha comunidade bailarina que treina, que é a comunidade de treinamento específico para bailarinos, eu encontro sempre 3 grandes empecilhos. Primeiro, eles não sabem qual peso para cada exercício. Segundo, eles pegam menos carga do que poderia. E terceiro, eles não sabem quando que troca essa carga. Sem dúvida. E lá vou eu explicar para eles que eles precisam explorar de fato o trabalho de força. Você não vai para academia para ficar pegando aquele pezinho igual a tiazinha da hidroginástica. E aí sempre entra aquele bendito daquele tabu. Pegar carga porque eu não quero ficar maromba. Ai, porque eu não quero pegar carga porque eu não quero perder minha flexibilidade. Aí o que eu falo? Eu peço para a pessoa clicar aqui ó, no card, que vai estar aqui em cima, e assistir o outro vídeo que eu falo sobre como você treinar força sem perder a sua flex. Então, bora discutir esses 2 pontos para você não ficar perdendo seu tempo na academia. Porque eu conheço gente que está há 1 ano treinando e não cresce 30 gramas de massa muscular que poderia justamente ajudá-la a perder gordura, a ter tônus, a girar melhor, enfim, refletir positivamente na dança. Primeira coisa, ninguém é obrigado a saber qual exercício fazer na academia e principalmente qual peso pegar na academia. É a mesma coisa de quando você, por exemplo, você vai no médico e você precisa saber qual remédio que você precisa tomar para tal coisa. Você não simplesmente fala, então eu acho que é esse aqui que eu vou fazer. Não, você procura uma ajuda profissional para você poder entender qual é o movimento, qual que é a carga, qual que é a sequência de exercícios que seja ideal para você. Porque ninguém é obrigado a saber, a gente não cresce sabendo que o supino trabalha peitoral, que a remada trabalha costas, a gente não sabe e tá tudo bem, isso é o dever do profissional saber. Mas, a gente como profissional também pode te ensinar a justamente saber também qual carga que você deve usar. Então, num primeiro momento, você não vai começar colocando 300 quilos lá no agachamento, você não vai começar a fazer aquelas burpee maluco de se pendurar nos negócios e... A gente sempre vai acabar priorizando grandes grupos musculares para você saber qual que é o movimento mais natural do corpo, para daí sim depois você ir esmiuçando para algumas regiões específicas do corpo. Então é natural que você vai fazer um supino como todo mundo, uma flexão como todo mundo, um agachamento ou um leg press como todo mundo. Isso é comum, por quê? Porque são os grandes músculos, grandes grupos musculares, e que você sempre vai acabar entendendo qual que é o movimento natural do corpo, para daí sim você acabar aplicando a força que é interessante para você desenvolver essa capacidade de carregar mais peso, enfim, ter essa resistência muscular. E por que eu sempre falo que você precisa sim de fato pegar um peso? Porque os movimentos de musculação, tanto na academia quanto no treino em casa, eles são oriundos, providos de movimentos naturais do nosso corpo, que é o que a gente didaticamente chama de puxar, empurrar e agachar. Então sempre que você tiver um movimento de empurrar alguma coisa, você tem ação de um músculo, puxar outra coisa, você tem ação de outro músculo, agachar, você tem ação de outros músculos. Então tem essa relação. E para cada um deles, você precisa de uma carga que seja interessante para você ativar essa região. Então, por exemplo, quando a pessoa coloca lá 20 quilos num leg press, pensa que o movimento de leg press, você vai empurrar, da plataforma, Então você flexiona o seu joelho e você se empurra.
Você já empurra o seu próprio corpo todo dia quando você agacha, todo dia quando você vai no banheiro, todo dia que você sobe uma escada. Então você acha que realmente você só consegue suportar 20 quilos totais naquela máquina? Reflita sobre isso. E aí, é interessante também você tentar, principalmente, perguntar, né, para o seu professor, ou quem quiser entrar na comunidade Bailariana que Treina, que está o link aqui embaixo para você se tornar uma pessoa com corpo forte preparado para o balé. É interessante você perguntar também quais regiões cada exercício trabalha, como por exemplo, o supino. O supino ele trabalha a região peitoral, que é essa musculatura grande. Então você pensa, musculatura grande, então eu vou exigir um pouco mais, eu vou ter mais espaço para ativar, então eu consigo aguentar mais peso. Diferente de um bíceps, que é esse filetinho aqui, que ele é menor, então automaticamente ele aguenta menos peso. Então quando a gente pega uma relação, por exemplo, de fazer lá um supino com halteres, em que você pega 3 quilos e você faz uma rosca bíceps e você pega os mesmos 3 quilos, não fica claro de que quem está fazendo o supino está pegando muito menos carga porque ele tem esse negócio gigante aqui, ó, que aguenta mais peso. Outro exemplo também que é bem interessante, que você pode trazer para a sua realidade quando você for fazer alguns exercícios de força, é que, por exemplo, normalmente a gente vai, sei lá, na feira, e aí a gente carrega, né, as sacolas aqui assim, e querendo ou não, a gente acaba pegando um pezinho ali considerável. Você está fazendo praticamente uma isometria aqui do bíceps. Então, se você carrega uma sacola pesada na feira, sério mesmo que você aguenta só 3 quilinhos na rosca? Pensa nisso. E aí o mesmo raciocínio, né, para membros inferiores. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma flexão de tronco, né, um stiff, um bom dia, alguma coisa do gênero. Normalmente, a gente sempre agacha para pegar alguma, sei lá, uma caixa, ou até uma sacola também. Vocês acham mesmo que vocês devem descer com 5 quilos? Vocês acham mesmo que a gente não tem força suficiente no posterior para a gente poder pegar uma carguinha um pouco melhor? Ou, por exemplo, quando a gente faz souplesse devant, que é exatamente o mesmo movimento do stiff, você acha mesmo que vocês ficam pegando só 10 quilinhos? A gente já faz esses movimentos naturalmente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu vou fazer agachamento com uma barra de 20 aqui. Você faz grand plié. Então, você tem o seu próprio corpo fazendo esse movimento. Será que a carga está adequada ou você que está com medo de investir um pouco mais nessas cargas? E aí entra um segundo ponto, né? Quando que eu sei que a carga tá boa? Aí é uma questão de metodologia dos professores. Por exemplo, dentro da comunidade bailarina que treina, a gente acaba trabalhando com uma margem de repetições. Então, por exemplo, as pessoas que treinam em casa, vou falar muito por cima, porque depende muito do caso, elas fazem ali mais ou menos entre 12 e 15 repetições. As pessoas que estão em academia, geralmente eu trabalho ali com 10, 12 repetições. Por que que essa margem de repetição? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo completamente genérico aqui. Eu passo para a pessoa fazer 3 séries de rosca bíceps, né, a rosca bíceps, de 10 a 12 repetições. Como que eu sei que a carga está ideal? Na primeira repetição, você vai fazer 12 movimentos. Aí você percebe, sentir fadiga? Sentir o musculinho daquela queimação? Pode ser que sim, pode ser que esteja só começando. Na segunda vez, são 12 repetições de novo. Fiz as 12 completas e ainda estou sentindo um pouquinho de fadiga. Aí você fala, a carga tá meio leve. Se na terceira repetição você continuar fazendo essas 12 repetições sem sentir nada, a carga tá muito leve, muito leve. Agora, por exemplo, tá lá, são 3 de 10 a 12. Na primeira repetição, chegou na 11ª, 12ª, o negócio já começou a dar um negocinho ali que você até fez uma caretinha. Na segunda repetição, na 10ª, você já estava suando, já frio, já sentindo tremer, mas você conseguiu completar a 11ª e a 12ª. E na terceira série, você já chegou no 9 aqui.
No 10 você já estava sofrendo e no 11 você não conseguiu mais, essa pode ser a sua carga ideal, porque ela está dentro da margem de 10 a 12, considerando que você fez um trabalho efetivo na primeira série, fez um trabalho efetivo na segunda série e na terceira série você chegou na fadiga muscular, entendeu? Então não é simplesmente para completar um movimento e falar, legal, não é bem assim. E é por isso que é muito importante que vocês anotem as cargas de vocês. Dentro lá do aplicativo da Comunidade Bailarina que Treina, existe um espaço para os alunos colocarem a carga que estão utilizando naquele exercício. E assim, às vezes a pessoa vai treinar 3 vezes na semana, às vezes ela repete o exercício só na semana seguinte e ela esqueceu qual a carga que ela está usando. Geralmente, quando a gente anota, a gente consegue acertar a nossa carga e a gente, inclusive, consegue perceber se houve progressão da carga. Porque você não vai ficar, gente, por mais que você fale assim, beleza, tô lá, tô fadigando, tá na hora. E aí você fica 3 meses com a mesma carga. Então, pode ser que esteja alguma coisa errada. Porque é interessante que você tenha essa progressão de carga, mas não dá para você estacionar nela e falar assim, putz, eu não consigo subir. Então, muito provavelmente, você estava pegando mais carga do que você deveria. Então, é sempre uma relação de conversa com o seu professor, aliado com a percepção de esforço, porque às vezes você até está chegando numa fadiga legal, interessante, só que no treino completo você está exausto. Então, pode ser que tenha que ter um ajuste, sim, para que você não fique tão exausto, para que você tenha um trabalho muscular, mas que você não precise sair esbaforido toda vez. Existe uma questão de adaptação, né, do exercício, então não é todo treino que você vai sair pingando, não é todo treino que você vai sair carregado. O seu corpo acostuma, mas existe sim a progressão de carga que você precisa entender no ato daquele exercício. Fora que, além da carga, a gente também tem outros fatores que já geram essa sobrecarga muscular. Não é somente pegando cargas altas que você vai hipertrofiar. Não, gente, tem vários outros fatores que podem ajudar você a fazer essa progressão de carga que não necessariamente vai precisar ser apenas o quilo, né, daquele peso. Então tem a questão da amplitude de movimento. Se você faz um movimento curto aqui e você pega muita carga, pode ser que você esteja assim contribuindo para uma falta de flexibilidade. Então é sempre interessante fazer o movimento completo, principalmente para bailarinos que sempre reclamam que perde flexibilidade. Então, amplitude de movimento é fundamental, porque você completa o ciclo de alongamento e encurtamento do músculo, que vai te ajudar a fazer esse ciclo de alongamento e encurtamento do músculo dentro das aulas de balé. Outra coisa interessante que vocês podem trabalhar dentro do treino de vocês é em relação à cadência. Tem gente que até faz o movimento completo, mas faz o movimento completo exatamente nessa velocidade. Isso quer dizer que você está sem resistência nenhuma. Se você faz um movimento concentrado, pensando em contrair e relaxar, fazendo essa resistência na contração, mas também fazendo a resistência na extensão, você está trabalhando força de uma forma que é interessante para o corpo de vocês, porque vocês acabam tendo esse trabalho de resistência que vocês vão utilizar na aula, gente. Você está aqui e você faz, por exemplo, um ronde, é a mesma resistência. Se você está aqui e você vai fazer um pôr de bras com a menina, vai fazer lá um lifting com a menina, não é só simplesmente carregar e deixar ela descer. Tem o levantamento, tem também aquela resistência de colocar ele em cima da ponta de maneira que ninguém sentiu esforço nenhum. Então é muito interessante vocês trabalharem também com a relação da cadência. Nem sempre movimento rápido é legal, então fiquem atentos a esse tipo de coisa também no treino. Olha o tanto de coisa que vocês podem ver só em uma repetiçãozinha do treino. Oh my God, what is that? E aí, vai tomar vergonha na cara, vai parar de treinar fofo? Vai ficar eternamente nos 3 quilos? Fazendo leg com 20 quilos só? Bora fazer esse corpo funcionar, gente. Até porque quando a gente ganha massa muscular, a perda de gordura ela se torna mais efetiva. Porque quando você tem músculo, o músculo precisa ser usado para queimar gordura, falando de uma maneira muito grossa. Então, quanto mais músculo você tem, mais efetivo será a sua perda de gordura.
E não necessariamente que vai ser uma perda de quilos na balança, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e eu sempre falo lá no meu Instagram também. Quilos na balança não quer dizer nada. Composição corporal é o que importa e bailarinos precisam ter resistência muscular, precisam ter tônus muscular, que vai ser independente se você tem 50 quilos, se você tem 55 quilos ou 60 quilos. Você ter um corpo que é eficiente, que é torneado, que é bonito de ver, que ele tem linhas, não interessa se você tem 48 quilos. O importante é que você tenha essa resistência muscular, você tenha essa força muscular e você trabalha de uma maneira efetiva, não só carregando 2 quilinhos lá de peso, lá treinando fofo e falando, ai meu Deus, eu tô super treinando aqui, ó, eu estou super, né? E visualmente você vê que a pessoa não muda a composição corporal dela, né? Então fiquem atentos às cargas dos treinos de vocês. Se precisar de ajuda, me fala, me manda as dúvidas aqui, manda lá no meu Instagram. Eu estou aqui para ajudar vocês, é esse meu papel como personal trainer de bailarinos. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de comentar aqui o que você achou, se você concorda com o que eu falo, como é que é o seu treino, conta pra mim como é que é, se você quer treinar. E se você quiser participar da comunidade bailarina que treina também, tem o link aqui embaixo, vocês podem me mandar mensagem diretamente no meu WhatsApp, que eu explico direitinho como é que é a comunidade. Os treinos são online, não necessariamente você precisa ir na academia, você pode treinar em casa. Manda uma mensagem pra mim e se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo fresquíssimo sobre dança, sobre performance, sobre prevenção de lesões, dicas, reviews, vlogs e tudo mais. Então eu vejo vocês semana que vem. Um beijo e até lá!